Olá, meu nome é Kézia, e juntamente com a Rira e Marciele falaremos da nossa redação e daremos a nota para cada competência. Bom, o tema proposto, foi a invasão das terras indígenas. Eu vou falar sobre a competência 1 e 2. A competência 1 é domínio da escrita formal da língua portuguesa e a 2 é compreender o tema e não fugir do que é proposto. Bom, eu vou iniciar, primeiro vou fazer a leitura da redação e depois eu falarei das notas, da competência. Bom, então vamos lá. No livro 1500, A Invasão do Brasil, de José Bessa da Silva, relata-se os problemas enfrentados pelos índios com relação à ocupação de suas terras pelos portugueses que visavam a exploração. Do mesmo modo que no século XV, as invasões das terras indígenas pelos garimpeiros, empresas madeireiras e fazendeiros mantêm-se com o mesmo propósito. Ademais, vale realçar que essas usurpações sucedem em problemas ambientais e violação dos direitos desses nativos. A problemática ambiental está diretamente ligada às atividades sociais que incidem sobre a natureza. Dessa forma, os desmatamentos, os garimpos e a agricultura geram danos irreversíveis ao solo e aos rios, tais como a contaminação, o assoreamento e a desertificação. Essas devastações impactam diretamente no cotidiano dos aborígenes, provocando a escassez de alimentos e doenças, como problemas motores neurológicos, perda de visão, danos cerebrais, má formação fetal e até a morte. O Ministério do Meio Ambiente, MMA, é responsável pela proteção dessa área. No entanto, a verba disponibilizada é insuficiente, tornando a fiscalização ineficiente. As áreas indígenas do Brasil são de propriedade da União, de forma que os recursos naturais existentes dentro de seus limites são de pertencimento único e exclusivo dos índios que habitam esse território. Sendo assim, ao adentrarem essas terras de forma ilegal, estão transgredindo os direitos dos aborígenes assegurados na Constituição Federal de 1988. Como previsto na Constituição Federal de 1988, o Ministério Público Federal, MPF, exerce encargo principal à justiça como a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, a defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. Portanto, é ele que intercede a favor das demarcações das terras indígenas perante ao juiz. Fica em função da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, promover políticas que visam proteger e preservar os direitos dos nativos, como estudos de identificação e delimitação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas por esses povos. Por conseguinte, com a finalidade de diminuir as invasões das terras indígenas e os impactos ambientais, faz-se necessário abordar um sistema de reconstrução e descontaminação do solo, maior disponibilidade de verba para que, através do poder legislativo, seja implementado um sistema de fiscalização contínua, além de leis mais ríspidas para os invasores, possibilitando a segurança dos autóctones e dessas terras. Bom, em relação à competência 1, teve alguns erros, né? Nós fomos bem, né? Mas teve sim alguns erros. Bom, nos parágrafos de desenvolvimento, deixamos a desejar nas expressões, né? Para iniciar lá o parágrafo. Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, poderíamos ter colocado a expressão primeiramente ou em primeiro lugar, assim como nos outros dois parágrafos de desenvolvimento, também poderíamos ter encaixado uma expressão, né? E aí a gente não colocou. Bom, vamos aqui. No terceiro parágrafo, teve aqui um errinho, né? Também, bem aqui, ó. Constituição Federal. Escrevemos federal com letra minúscula. Aqui está um errinho, vamos consertar. Aqui ainda nesse parágrafo, também teve outro erro. Bem aqui, ó. Promover políticas que visa. Teria que ser no plural, né? Que visam. Bom, e na conclusão, bem aqui, a partir daqui, ó. Faz-se necessário abordar um sistema de reconstrução e descontaminação do solo, vírgula, maior disponibilidade de verba. Aqui faltou algum, complemento, porque ficou assim muito solto essas duas soluções apresentadas, né? Então eu acho que poderia ter colocado um e também, né? Então faltou isso aqui. Então, devido a esses fatores, a nota da competência 1 é 180 pontos. Bom, em relação à competência 2, tivemos uma argumentação consistente, né? Ao nosso ver, a partir do repertório sociocultural, nós apresentamos o repertório sociocultural já no início, lá na introdução, e conseguimos desenvolver bem, assim, o que foi proposto, né, na introdução, e argumentar sobre os problemas, né, da tese ambientais e violação dos direitos indígenas. Então, nessa competência, vamos dar 200 pontos. Bom, vale, né, ressaltar que
São as primeiras redações que estamos fazendo e é muito difícil de analisar a própria redação, porque ainda, né, nós somos estudantes, estamos em constante evolução, não somos assim, né, feras ainda na redação. Então é muito importante também o feedback do professor, né? Oi, professor. Aqui quem vos fala é a Marciele. E dando continuidade à análise da redação, na competência 3, onde o objetivo é relacionar e interpretar opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, na minha opinião, a gente mereça os 200 pontos, porque o nosso texto está coerente, a nossa redação, né? E a gente também citou ilusão histórica, né? Então, eu acredito que a gente mereça, sim, os 200 pontos. Já na competência 4, onde o objetivo é a coesão e coerência, a gente merece 190 pontos. Por quê? Porque a gente não colocou os dois conectivos interparagrafais, né? A gente falhou nesse ponto. Mas, em compensação, a gente colocou um conectivo em cada parágrafo, né? Não teve repetição de palavras no mesmo parágrafo e as ideias estão conectadas. A gente não fugiu, né, do tema. A gente seguiu certinho a ordem, bonitinha. Então, no meu ponto de vista, a gente merece 190 pontos na quarta competência. Oi, sou a Rita e vou falar da quinta competência, que é a elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados respeitando os direitos humanos. Na elaboração da proposta, não desrespeitou os direitos humanos. No entanto, quando parte para os 5 elementos da conclusão, ficou faltando um elemento, pois conteve a ação, o efeito, o agente e o modo, representado respectivamente pela implementação do sistema de fiscalização contínua, além de leis mais rígidas para os invasores, a segurança dos autóctones e dessas terras, o poder legislativo e a maior disponibilidade de verba. Portanto, faltou o detalhamento. E ela retoma a tese de forma correta e quando ela fala com a finalidade de diminuir as invasões das terras indígenas. Então, por ter faltado o detalhamento, eu daria 160 nessa competência.